Queridos, eu estava conversando em casa, dizendo assim para minha esposa: o que pregar depois de tudo que nós recebemos, né? O que falar? Será que vocês conseguiram assimilar tudo que já receberam? Eu não consegui ainda. Uma coisa que eu fiquei muito feliz é que quando o profeta falava aqui, se nós nem conversarmos, ele falou sobre o mundo espiritual, falou sobre altares, falou sobre portais, falou sobre o tribunal celestial. Estou falando 1 ano e meio as mesmas coisas. Sabe qual foi a graça que eu achei? Não a graça de achar engraçado, a graça do Senhor foi quando ele disse assim: eu vou ensinar para vocês como que se coloca em prática aquilo que você já sabe. Simples assim. E quando eu tive aquela experiência de fechar os olhos, quem não estava no final de semana no treinamento profético para entender sobre sonhos e visões, ninguém está aqui especialista em sonhos, mas você já aprendeu como fazer e ter uma experiência. E daí as pessoas não entendiam quando eu falava assim: querido, abra mão de algumas coisas na tua alimentação. Aí eu penso que o pastor está virando judeu, está virando adventista, está virando religioso. Não, eu estou te ensinando a purificar o teu corpo para que o teu espírito, os olhos espirituais, sejam abertos. Quando eu comecei a ensinar para a igreja a respeito do que é falado sobre alimentação, em Levítico 23, não é para tolir você de algum prazer, mas é para dar a oportunidade que o maior prazer que você possa ter seja no Senhor e receber tudo que Ele tem. Quando eu digo para você que você tem que cuidar da tua alimentação, não estou falando aqui nada de nutrição, estou falando da questão nem de estética, estou falando aqui cuidado com o que você come. E sabe o que o porco faz na tua mente? Te tira toda a capacidade cognitiva de aprendizado e cega você espiritualmente para não conseguir enxergar as coisas no mundo espiritual. Pastor, mas como é que... Isso é bobagem, isso é religiosidade. Não, isso é Bíblia. O problema é que ninguém lê Bíblia. Ninguém está interessado. Quando eu falo Torá e faço questão de falar Torá, porque confundo todo o mundo. Quem é religioso pira, porque pensa que eu sou judeu. Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É estudar os 5 primeiros livros. A Bíblia que nós temos, querido, que foi dada por Deus no Monte Sinai: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o restante, só a explicação dela. Só tem uma palavra de Deus. As escrituras que são inspiradas por Deus, que falam se não me engano, 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Sabe o que está falando? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O restante é a explicação disso. Os salmos são canções que falam da Torá. Provérbios são sabedoria da Torá. Eclesiastes são reflexões da Torá. Reis, crônicas, Samuel é a história do povo de Deus andando na Torá ou fora da Torá. Os profetas é Deus chamando o povo dizendo: volto para a minha Torá. Os profetas menores é Deus dizendo: olha as consequências que vocês vão ter, porque vocês não ouviram a minha Torá. Ah, mas o Evangelho de Jesus veio e mudou tudo, fez uma nova Bíblia, pastor. Não, o Evangelho é Jesus dizendo: agora eu sou a Torá encarnada na terra. Aquilo que está escrito em João, que você lê como logos do grego, eu já expliquei e tenho falado isso aqui para vocês. Quando ele falou com prima peshita, a Bíblia não foi traduzida do grego como a gente aprende na teologia. Ela foi traduzida no hebraico, foi escrita no hebraico, inclusive no Novo Testamento. Depois veio a tradução grega. Descobri isso, quase tive um negócio, porque eu sou formado em teologia, fui professor de teologia e sempre ensinei que o original era em grego. Jamais um texto sagrado judaico seria escrito em grego. Não tem nem permissão para isso. Nenhum copista, nenhum escriba escreveria alguma coisa numa língua que não fosse hebraico. A gente descobre isso aí depois. Então o que acontece? Tudo que foi escrito em hebraico. E o verbo que se fez carne, e a Torá se fez carne e habitou entre nós. A própria Torá se fez carne e habitou entre nós. Sabe quem é a Torá? Yeshua HaMashiach. Jeremias 31 vai dizer exatamente isso. Que haverá dias que eu escreverei não em tábuas de pedra, mas na tábua do seu coração. O que foi escrito em tábua de pedra, queridos? A lei, a lei era uma placa exterior que avisava você:
mas você podia burlar se ninguém visse. É como uma placa, eu falo isso e sempre não me canso de dizer, é como uma placa de trânsito que está escrito 80 km por hora. E você andar a 100 e não for pego, está tudo bem. Você não vai ser multado. Mas agora se tiver um radar, você vai ser multado. Por isso que Paulo diz que a lei era enferma, porque você podia burlar, porque se ninguém visse, não havia nenhuma sentença. E a lei foi necessária, porque se não houvesse lei, a lei mostrou para nós o pecado. Se não houvesse lei, ninguém ia ter noção do que é pecado. Sem lei, não sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso que a lei precisou ser escrita. Não para que você tente cumpri-la, mas para que você saiba. E aí, se não me engano, é Romanos 14 ou 10. Agora me fugiu. Porque o fim da lei é Cristo, não o fim de encerramento. Mas a finalidade da lei é apresentar Cristo. O que a lei mostrava? Eu não posso sozinho, eu preciso de um Cristo. Sabe o que é um Cristo? É o Mashiach. Mashiach é o ungido. A lei dizia assim, olha o teu estado. O mundo estava todo corrompido. Deus disse, vou escrever uma lei para você ver como você está perdido. Está achando que está em comunhão comigo, mas tu está perdido. Está aqui a lei, leia a lei. E as pessoas, aí os religiosos, o que faziam? Tentavam cumprir a lei e não conseguiam. E aí mentiam e viravam os fariseus, os religiosos hipócritas, porque eles mentiam para ocultar, fazendo de conta que conseguiam cumprir e não conseguiam. É isso que Jesus tinha repulsa, porque Jesus também era um fariseu. Só usa talit quem é fariseu. Ele não era saduceu, mas ele chamava de fariseus hipócritas, porque eles fechavam a porta do reino, impediam que eles entrassem e qualquer outra pessoa. Então é essa acusação que havia. Eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para abolir a lei, mas para fazer cumprir. E ele cumpriu, ele é a própria Torá nesse lugar. Então a lei, ela não está exigindo que você faça alguma coisa para ser bonzinho ou para ser aceito. Porque a finalidade, ou porque o fim da lei, alguém pode colocar o versículo, por gentileza, se achar. Romano 10:4, né? Obrigado. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. O que é justiça? Justificação de todo aquele que crê. Então não há outra forma de ser justificado. O final da lei é o Mashiach, porque nele nós somos justificados se cremos nele. Então você não precisa se esforçar para cumprir preceitos. Você precisa saber da Constituinte para que você não erre. Porque, aprenda isso, a lei é um vademecum jurídico, para que você saiba exatamente como não ser acusado por Satanás. Vou repetir. A lei é um vademecum. Acho que fala mesmo. Eu aprendi assim pelo menos. Vademecum, obrigado. Faz tanto tempo, né? Vademecum, do latim, que é um livro que o jurista usa, com tudo que ele precisa saber a respeito das leis, estão ali. Quem é do direito aqui? Jairo está lá. Jairo, lembra daquele senhor, é só para... Tu não pega aquele ler de cabo a rabo, aquele ali só pesquisa quando você precisa de alguma situação. Ninguém vai assim, já li todo, vai de Mecon. Não tem como. Mas então a lei se trata disso. É um preceito que Deus estabeleceu, não mais para você tentar cumprir e aceitar. E ser aceito. Porque você já é aceito em Cristo Jesus. Cada vez que Deus olha para a terra, Ele não vê mais você. Ele não vê o Vanderlei, não vê a Gabriele, não vê o Alexandre. Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória. Porque a Torá, que é Ele, já está no nosso coração. A lei dele já está cumprida em Yeshua. Quando recebemos Jesus, recebemos tudo. Agora, por que temos que ler e conhecer? Porque quando nós lemos, o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. E aí nós não vamos mais cometer os erros. Aí você sabe, não, Deus está falando que não pode. Aí até o quesito da alimentação, Deus diz assim, eu estudei, dei todo o livro de Levíticos, versículo por versículo, toda manhã às 6:30. Todo o livro, versículo por versículo. E expliquei para vocês, Deus fala numa das palavras assim, porque se você comer aquilo que eu proibi, você vai afetar a sua alma. Sabe por que está cheio de pessoas almáticas com problema de depressão, problema de tudo que é coisa? Porque eles estão fazendo aquilo que eles querem, comem o que querem. E uma frase maldita que dizem que o crente, eu já descobri que eu não sou crente nem evangélico, que dizem que o crente não bebe, mas come. Já ouviu isso aí?
e come o que vem pela frente. E eu sei que algumas pessoas talvez possam estar pensando, quando eu falo assim, que não coma mais a carne de porco, para não se prejudicar, ele já fica lamentando, mas e o porquinho no rolete? Ou a pururuca? Ou o porquinho não sei do que lá, mas a costelinha com mandioca? Mas não sei o que lá, o bacon com ovo? Mas o presuntinho, mas só um presunto. E o salamito? Torresmo. Quem falou? Está repreendido. Porque eu gostava dessas coisas. E aí? Mas eu gosto mais de comer ou eu gosto mais do sobrenatural? Tem alguma, você que teve a experiência aqui, tem alguma comida que pague o que você viveu aqui? Eu vi a gente aqui quando eu vi o Rodrigo profetizando, pena que ele teve que ir. O Rodrigo profetizando e descreveu o quarto da Gabriele, sem nunca ter estado na minha casa e nem saber como é que era. Falou da escrivaninha, falou dela assim, a Gabi chegou em casa assim, pai, ela não quis falar na hora aqui, que ela viu muita coisa rosa. Ele assim, pai, em cima da minha escrivaninha, todos os objetos que eu tenho é rosa. E assim, eu vejo ela num quarto, estudando muito, não sei se ela está escrevendo, se ela está lendo, mas tem um computador, e daí tem a escrivaninha, tem não sei o que lá, no quarto. Ó, queridos, só quem esteve lá em casa conhece. E lembra que ele estava nervoso aqui? Quem estava aqui? Estava nervoso aqui, assim, ó. Gente, uma imagem na sua mente. E aí quando eu fechei os olhos aqui, e a minha religião na minha vida não me deixa mandar imaginar Jesus, eu sou totalmente contra a imagem, né? No sentido de idolatria, eu fechava o olho assim, não Jesus não dá para imaginar. Não dá a imagem de Jesus, não. Deixa me vir crucifixo, me vinha tudo na cabeça, assim, não. E daí veio o Jesus do The Chosen, né? Não é esse. E daí veio do Paixão de Cristo, não, também não é esse. E eu estava nervoso aqui tentando, vai acabar o tempo, o homem vai mandar a gente olhar, que eu não vou conseguir fazer o treinamento, que eu não estou conseguindo imaginar Jesus. Aí, a minha experiência foi assim, queridos. De repente eu vejo uma imagem clara, como se tivesse alguém filmando. Sabe que alguém filma com o celular por trás de você assim? Eu no meu escritório, eu sou chorão, né? Estou tentando vencer essas emoções, porque eu não posso ser guiado por emoções. Vamos lá. E daí eu me vi sentado com a Torá aberta, estudando, e como se fosse alguém focando, assim, filmando, andando atrás de mim em vento. E eu esqueci de dar o detalhe. De repente chega bem perto da minha orelha, assim, e aí, quando eu vi, parecia que eu estava olhando o Caleb. Eu vi a orelha, assim, o jeito, o rosto. Só que quando virou mais ou menos aqui assim, era eu, quando eu era pequeno. E lembrei até de uma foto que eu tenho, que está lá na casa da minha mãe. Sabe aquela foto antiga, quando você terminava um período da escola, que fazia uma foto sentado, assim? Não sei se tinha isso aí em tudo que é escola. Eu tinha aquela foto assim, era aquilo ali que eu me vi daquele jeito, com aquela imagem. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Eu disse, não, mas olha só como a religião faz. Ele mandou eu imaginar Jesus. Eu disse, não é isso. Eu tenho que imaginar Jesus. Mas daí na hora que eu pensei assim, quem estava olhando não era eu, porque era eu que estava ali. Aí eu entendi que cada vez que eu estou estudando a Torá, Jesus está comigo. E várias vezes, você que me acompanha de manhã, que tem horas que eu estou falando e vem uma unção que toma lugar, eu achava que era um anjo, mas é o próprio Yeshua que está ali manifesto, porque ele diz que aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele estava lá em casa e eu nem sabia. Dando uma olhadinha como é que está, dando um rolê, ver como é que está, olhando se eu estou lendo certo o hebraico. Ele que não deixou molhar meus livros, porque veio o vendaval, nada molhou. Tinha água de 2 centímetros no sótão. Mas os meus livros, nada molhado. Ele deu ordem aos anjos, né? Porque a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos. Tinha uma anjarada lá com as asas, aqui não molha, deixa pingalinho, aqui não. Queridos. Então, depois da segunda experiência, eu quero falar contigo aqui, e hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, para celebrar tudo isso que nós recebemos e para ativar isso, fundamentar isso no seu coração, em nome de Jesus. O que você recebeu não vai ser perdido, diga amém. E você que não recebeu tem que treinar, eu já vou explicar sobre isso. E aí de repente eu comecei a ver eu vi uma cena
uma criança descendo no escorregador. Foi nítido. Sabe quando tu vê um filme 3D? Parece que eu estava junto no escorregador. Eu não me lembro de ter participado do escorregador, não sei o que ele quer dizer, mas eu estava mostrando, o que me chamou a atenção foi detalhe. Um dia bonito, colorido, aquela criança vai na minha frente, que estava na frente era loiro, era criança, e ele escorrega e cai. Quando cai, eu vou logo atrás e eu vejo ele levantar. Quando levanta, estava bem pertinho assim na cabeça. Eu vi os detalhes do cabelo quando fica molhadinho. O meu não fica desse jeito, mas o cabelo de você que é lisinho, fica tudo assim. Eu costumo dizer, sabe quando parece uma peninha de galinha quando molha, fica tudo juntinho assim? Alguns dizem que o meu não molha, parece um bombrilzinho. É que não molha, ele fica sempre assim. É a mesma coisa que eu molhar o teu e querer ficar em uma molinha assim, não vai ficar. E o meu não fica lisinho daquele jeito. Isso aí, ó. Eu vi aquele detalhe assim, queridos. E eu disse assim, daí de novo na minha cabeça assim, não, eu tenho que ver Jesus. Porque a ordem era ver Jesus. E sabe quando foi milico? Quer ser muito obediente. Alguém disse assim, veja Jesus. Eu só tenho uma missão, ver Jesus. Eu fui militar. E talvez isso me atrapalhava um pouco. De repente, muda o cenário e eu vejo alguém trocando uma roda. E eu vejo aquele pneu, parece, sabe que alguém está filmando, eu vejo com detalhes. Eu vejo as borrachinhas do pneu, eu vi o ar, eu vi entrando, encaixando, alguém trocando o pneu assim, colocando num carro. E daí de novo, eu disse assim, mas eu queria ver Jesus. Eu estou contando aqui como é que é o meu coração, para você entender que você tem que ser treinado. Aí o Espírito Santo fala no meu coração que não é a questão do que eu tenho que ver, mas é dos detalhes que ele mostra. Então ele pode mostrar os mínimos detalhes numa visão para você. Aprenda isso, você vai orar em línguas, você vai fechar os teus olhos e Deus vai projetar uma imagem na sua mente. Aí quando eu vi essa coisa de detalhes, eu lembrei que tudo, aprenda isso, todo o misticismo que lida com meditação, que lida com bruxaria, com feitiçaria, eles fazem práticas para projeção de imagens na sua mente. Porque Satanás não cria nada de novo. Ele só pode copiar aquilo que Deus fez. Então, se você não sabe o que acontece com o profeta enquanto ele está vendo alguma coisa, aqueles que têm divisão, ele explicou aqui as 3 maneiras. Eles fecham os olhos e eles veem exatamente uma imagem nítida. E quando vi aquela imagem nítida, quando ele começou a falar pela parte da manhã, quem escutou a live que a gente fez no Shabbat pela manhã, que tinha um rapaz na internet, e ele disse assim, por que eu estou vendo uma rua, um número, 381, dele assim, a estrada aqui perto da minha casa, assim, estou vendo um shopping, na frente do shopping, uma placa do Itaú, daí o cara começou a dar risada, o rapaz. Sim, foi o lugar, eu trabalhei num shopping, e à frente estava o Itaú, foi o primeiro emprego que eu tive, e era um livramento de um acidente que Deus estava dando para a vida do rapaz. Mas visão nítida. Aí eu comecei a compreender o que passa na cabeça de um profeta. E eu não estou dizendo com isso que eu sou profeta ou que você é um profeta, mas estou dizendo que Deus te dá a capacidade de ver no Espírito tudo aquilo que Ele tem para você. Amém. E você tem que praticar. Você precisa desenvolver. Não é místico. Não existe alguém que põe a mão na tua cabeça e cabum! Acontece. Não existe. Para com isso. Isso é bruxaria. Não existe. Você é aperfeiçoado. É por isso que você vem aqui para sentar. Esse lugar não é uma igreja, é um centro de treinamento. Diga amém. Amém. Não é uma igreja comum. Isso aqui é um centro de treinamento. Pessoas virão de todos os lugares. Já estão vindo, já estou falando. Você não está vendo. Quando o profeta entrou, olhou e disse assim, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui é um centro de treinamento. Foi projetado para ser um centro de treinamento. Todo mundo olha. A única pessoa que olha aqui dentro e não consegue ver um milagre de Deus é a pessoa paralisada por uma mentalidade medíocre. E infelizmente muitas dessas pessoas somos nós mesmos que não reconhecemos, porque a nossa tendência é sempre valorizar o que está de fora e não o que está. Queridos, mas vai dizer lá, a Roberta é brasileira, 20 anos fora daqui, não dá nem para contar mais que é brasileira. Tem gente que não tem 20 anos de idade. E o que faz uma pessoa ser de Atlanta e vir para cá? Me explica isso. Está todo mundo aqui com um pé que é um leque nesse Brasil para ir para a América. Podia ter ido para a praia, qualquer lugar, né? Não tem coisa boa naqueles Estados Unidos para fazer? É, mãe, ela viu? A minha já viu, mãe? Tinha praia. O que te faz abrir mão de uma praia para vir para Giroá? Diga assim, propósito. Vou falar de novo. Propósito. Palavra. E unção.
tenho falado para você. A unção atrai. E a unção não é eu. A unção é o Espírito Santo que vem sobre a casa. Aplauda o Senhor por isso. Não tem nada a ver comigo, nem com você. Tem a ver com a palavra. Ela vai ficar lá nos Estados Unidos porque nós vamos ir para lá. Amém. Sabia que a gente já está lá? Toda quarta-feira você tem uma igreja online que eles vêm. França, Inglaterra, Alemanha, 4 estados dos Estados Unidos, África, Portugal, Japão, Nova Zelândia. Vamos ver o que mais que tem ali. Não sei mais, são 8 que participam da igreja. Na África tem 2 países, né? Paraguai também. Toda quarta-feira. O pessoal fica contando. E os estados do Brasil que participam, que têm contato conosco, todos os estados do Brasil. Não tem um cantinho do Iapoque ao Chuí que não tenha alguém que conheça a Igreja Tabernáculos de Giruá. Aplauda o Senhor. Foi profetizado. Você que não teve paciência para esperar, o problema é teu. Deus não mente, nem se arrepende. Tudo é formoso no seu devido tempo. E é só o começo. 1 Coríntios, eu vou ler um texto aqui para você, para finalizar aqui essa ideia de treinamento. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do 1 mesmo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então não fique em crise. Não queira mudar de pastor para apóstolo ou para mestre. Não precisa me chamar de mestre. Não precisa me chamar de apóstolo. Não precisa me chamar de pastor. Porque a minha identidade daquilo que eu sou, que revela o meu propósito, é Agnaldo. Agnaldo. Chamado apóstolo de Jesus Cristo. E a questão, por que agora mudou? Houve alguma consagração? Não, houve uma unção. Não foi feita ainda a legitimação pública, mas houve uma unção há mais de 1 ano atrás. Apostólica sobre a minha vida. E a partir daquele momento que botaram a mão na minha cabeça e disseram, você é um apóstolo, porque eu ia entrar em batalhas que eu precisava dessa patente no mundo espiritual. Todo lugar que eu piso, os profetas falam para mim, não, tu não é pastor, tu é apóstolo. Porque não é uma identidade para homens ficar te chamando. É um selo no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual reconhece quem você é. Vou repetir. O mundo espiritual sabe exatamente quem você é. Pode dizer um amém. Mas se você... Então cuidado com quem você é. Se você é clandestino no teu chamado, o mundo espiritual sabe. Você pode enganar homens. Mas o mundo espiritual não. Sabe o que é clandestino no seu chamado? É quando você tem uma pose, ou tem uma função, ou quer fazer algo que Deus não mandou você fazer. O grande desespero vai ser quando o pessoal chegar assim, mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Não fizemos muitos milagres? Não profetizamos? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta título, nem manifestação, se sua vida é cheia de iniquidade. Porque os dons do Senhor são do Senhor, não seus. Ele só precisa, assim como... Você sabia que Deus precisa de um corpo para manifestar na terra? Eu já ensinei isso aqui. Deus precisa de um corpo para manifestar na terra. Sabe quem é o corpo que ele precisa para manifestar na terra? Diga eu. Diga mais alto, porque é tu mesmo. É você. Se ele não tiver você, ele vai achar outro. E quando você deixar-se usar, ele vai te dar dons, porque os dons não são para você, dons são para os outros. É para cumprir o seu propósito. Nós vamos ter o seminário de ativação de dons. Segura, muito em breve. Muito em breve. E aí o que acontece? Os dons não é para você se aparecer, para você achar que é melhor, e nem para aprisionar pessoas, é para servir pessoas. Servir pessoas. Porque quem não serve, não serve. Então o teu chamado. E o irmão Sóstenes, o irmão que estava junto, vamos lá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Pastor, o que eu sou? Eu sou cristão? Não, você não é cristão.
Estou ensinando isso aqui quase 1 ano também. Mas o pessoal fica chateado comigo. Eles saem da igreja porque eles querem ser cristão. Seja feliz. Não é um presídio isso aqui. Isso aqui é uma igreja. Tu quer ser cristão? Pode ir para uma igreja cristã. Nós não somos cristãos, porque não tem cristão na Bíblia. A única vez que é chamado é um nome pejorativo, que cristão significa cristinhos. Esses cristinhos aí. Eu sei que traz crise na cabeça do povo, mas você precisa ser treinado nisso. Não somos crentes, porque não tem nenhuma uma palavra na Bíblia que diz que a gente é crente. A não ser quando, numa versão que traduz, não seja incrédulo, mas crente. Quando Tomé não viu e não creu, né? Não seja incrédulo, mas crente. E acho que dali é a única base bíblica para formar a igreja dos crentes, né? Mas você é Tomé? É isso. Seja crente, creia, né? É um verbo só. E também não somos evangélicos. Não tem uma passagem na Bíblia que diz que nós somos evangélicos. Até porque a cultura evangélica, ela é destrutiva e religiosa. O evangélico está mais religioso e mais idólatra do que o próprio romanismo. Porque o evangélico idolatra seus bens, idolatra seus cantores, seus pastores, suas igrejas, como se fosse o time, tudo que ele tem, tudo é idolatria. E no mesmo momento que, igual a idolatria, quando ele se desgosta com alguma coisa, ele quebra o ídolo para achar outro. No momento que o evangélico, quando ele se decepciona com alguém, ele troca de pastor, ele troca de irmão. Também está valendo trocar de mulher agora, troca de mulher, troca do que quiser. Porque é evangélico, porque é a graça. É a graça. Então, assim, essa é a graça da vida evangélica, né? É uma autorização para pecar. Então, pela graça, eu troco do que eu quiser. Troco de pastor, troco de igreja, troco de... como se fosse objeto. Eu não gostei disso aqui, vamos trocar. Vamos trocar esse púlpito aqui, botar outra coisa. Por isso que não somos mais evangélicos. Agora você dizer o que você é. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Sabe o que você é? Santo. Diga, eu sou santo. Pronto. Só isso. Efésios capítulo 4 vai dizer que os 5 ministérios foram dados para o aperfeiçoamento dos crentes. Não, dos evangélicos. Aperfeiçoamento dos cristãos. Aperfeiçoamento dos... Fala mais alto. Aperfeiçoamento dos... Quem são os santos? Diga, eu sou o santo. Misericórdia, pastor, ninguém pode ser santo. Santo só tem um. Eu já ouvi gente me repreendendo na internet porque eu disse assim, epa. E aquela parte da Bíblia que tu não leu que diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Tem a posição de ser santo e a posição de andar em santidade para ver o Senhor. Ser santo não é ser perfeito. Aos santificados em Cristo. Nós somos santificados por Cristo, não por você. Aqueles que estão... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram, isso que tudo fez novo. Somos santificados porque nós estamos em Cristo. Não porque você veio para a igreja Tabernáculos, não porque você foi para a igreja da esquina, não porque você faz parte da comunidade tal, na internet, não, porque você está em Cristo. E qualquer um que está em Cristo, estando na igreja física, online, aqui no Brasil, em Giral, ou em qualquer lugar nas nações, se ele está em Cristo, ele é um santo. E se ele é um santo, é porque Jesus Cristo o tornou santo nele. Santificados em Cristo Jesus, chamados... Lê para mim. Fala mais alto. Vamos ler junto aqui. Eu leio até o Cristo Jesus e vocês leem as 2 palavras. A igreja de Deus, somos nós, que está em Corinto, nós estamos em Giró, aos santificados em Cristo, nos tornamos em Cristo. Mais uma vez. Pronto. E olha com quem? Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, Senhor deles e nosso. O que você é? Santo. Mas eu não concordo com isso, o problema é teu, é Bíblia. Eu já cansei da opinião dos outros. Vamos ficar na Bíblia. Eu economizo energia e você
também saliva, porque não adianta querer discutir com aquilo que é indiscutível. Vamos no próximo ali. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pode colocar. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Aqui começa um assunto interessante. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Segura aqui. Porque em tudo fostes. Você sabia que você foi enriquecido nele? Eu sabia. Pastor, agora vai começar a falar de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando das riquezas. Jesus se fez pobre para que você se enriquecesse. Cada vez que você rejeita a riqueza, você está rejeitando o dom de Jesus. Doeu? Se não deu, eu vou repetir para doer bem em ti. Jesus se fez pobre para enriquecer você. Cada vez que você rejeita a riqueza, você rejeita o dom de Deus. Onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia. E eu não estou dizendo aqui que riqueza da forma que está pensando, não. Porque na nossa cabeça a riqueza é ostentar. E quando a gente pensa em riqueza, para alguns, o que é riqueza? O que é riqueza para você? Você sabe o que é riqueza no Brasil? Sabe quem é? Como é que é? Acho que é IBGE, né? Considerado ricos no Brasil? Você já leu uma estatística? Quem já leu uma estatística disso? Sabe o que é considerado rico no Brasil? Aquele que ganha acima de 15 mil reais já saiu da classe média e é considerado rico no Brasil. Talvez tu está sentado no lado de um rico e nem sabe. No Brasil, na categoria, quem ganha acima de 15 mil reais é considerado rico. É claro que isso tem toda uma distorção, num sentido de organizar, mas essa é a riqueza categorizada no nosso país. Para você, o que é ser rico? Ter saúde e ter meus filhos que não, isso é religiosidade. Isso é o discurso de pobreza e religiosidade. Está tudo bem, assim, ó, queridos, ninguém está dizendo que Jesus te enriqueceu e te fez miserável na saúde e com pobreza. Não, ele está dizendo assim, ó, que ele te deu riquezas. Certo? E em toda palavra e em todo conhecimento. Deve ser dizer, não deixa ali o versículo. Pode deixar lá. Não, mas a riqueza é de palavra e de conhecimento. Não, queridos. Ele enriqueceu você. Ele te deu palavra e conhecimento. Sabe qual é a chave da riqueza? Está na frente ali. Palavra e conhecimento. Porque se você tem palavra, você sabe como Jesus pensa. Se você tem conhecimento, você sabe como ajudar as pessoas a mudar. Porque isso é pela graça, você foi treinado. E essas coisas que você recebeu no Espírito não são as riquezas do Senhor. Isso são dons, anota aí. Porque você acha que os dons de Deus são as riquezas que você recebeu em Cristo Jesus. Não, Deus não tem problema emocional, Deus não tem problema financeiro, e Deus não é almático. Ele não vai falar uma coisa num sentido que é outro. Riqueza é riqueza, dons são dons. Amém? Queridos, você creu que você recebeu dons do Senhor ontem, nesse final de semana? Então, 2 creram, 3. Você creu que você recebeu algo do Senhor nesse final de semana? Ok. Você acha que Ele pode te dar riqueza também? Ou só dom? Não, eu quero que tu imagine, tu vai receber um dom profético para imaginar coisas maravilhosas. Tu viu a menina aqui, 11 anos, Jesus me levou num lugar, me mostrou como é que vai ser, me vi cantando para uma multidão, para uma coisa assim, eu vi o futuro. 11 anos, que ela não tem tempo de inventar uma história para querer te impressionar, não está nem aí para você porque nem te conhece, nem aqui mora. Queria estar na praia e não aqui. Tá? Você está entendendo do que se trata? Isso é Deus revelando para ela o destino dela, o propósito dela. E Ele quer fazer isso com você. Mas não é o profeta da esquina, não é o profeta do Pix, não é o profeta coitadinho, a irmãzinha da intercessão do coque, não sei do que lá como você chama, do barraquinho, da tendinha. É você.
O Senhor, você vai orar e o Espírito Santo vai mostrar as imagens do teu futuro. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele... Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Quando você começar a imaginar as coisas que Deus tem para você, e não uma imaginação tola, não é imaginação tola de ficar, não é o devaneio. Ninguém está falando em devaneio. Tem pessoa que fica, não faz nada, está o dia inteiro parado e quer que Deus mande um anjo com um potinho de ouro para entregar para ele. Nunca vai acontecer. Porque Deus vai te dar a condição de pensar. A Bíblia fala que o Senhor te dará o tesouro dos altos céus, do seio da madre e dos lugares escondidos, ou das trevas. Mas tu não tem que cavar lugar nenhum. Mas você tem que apenas receber. Porque o tesouro que Deus vai te entregar na tua mão, se for apenas para o teu objetivo pessoal, ele nunca vai vir. O grande erro das pessoas é não entender o porquê que Deus deseja enriquecê-las. A riqueza nunca é para acúmulo. Já leu aquela parábola que o Senhor disse, que o Senhor conta do cara que enriqueceu, disse assim, vou derrubar os celeiros, construir novos, vou folgar na minha vida. Ele chega louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens para apresentar? É essa riqueza que todo mundo se apaixona, mas não é a riqueza do Senhor, a riqueza com propósito. Tenha um grande propósito, e você vai ter um grande Deus para cumprir o propósito na sua vida. Diga amém. Porque Ele é o sócio do teu negócio. E você pode dizer assim, pastor, mas mostre, como é que é isso? Mostre na sua vida os frutos. Eu tenho frutos. Porque enquanto muitas pessoas contam história e estão preocupadas com a materialização das suas próprias coisas, você está dentro de um lugar que eu não vou nem te dizer quanto que isso aqui, se for avaliar. Uma avaliação atualizada do prédio que tu está aqui dentro. Você não tem nem noção do valor que é esse prédio aqui. Milagre de Deus. Se associe em quem está acima de você e sirva a Ele para que você possa estar debaixo da mesma unção. Porque nunca é tentando derrubar alguém ou ser maior que alguém. Isso é síndrome de Lúcifer. Aquele que quer a posição de alguém é luciferiano. Agora quem tem a unção de Yeshua, ele vê que Deus está abençoando alguém. Eu entendi, é ali que está o lugar. Não a bênção na pessoa, mas eu vou me associar a Ele. Porque quando Ele prosperar, cada vez que Ele prosperar, Ele tem um coração igual ao de Cristo, eu vou prosperar junto. Por que você ouviu um amém? Eu estou falando coisa que você não entende? Cada busca individualista, apenas para o pão da sua casa, para o sustento da sua família, sem propósito algum, morre. Porque Israel ficou 40 anos no deserto, passou fome? Trabalhou? Tu acredita nisso ou tu acha que isso é uma historinha? 40 anos no deserto, o que tinha de manhã? Maná. O que tinha também? Codornizes. E ainda tinha o quê? Água. Uma rocha, que eu fui descobrir que ela rolou 40 anos, não era um lugar fixo. Era uma rocha que acompanhava Israel. Uma pedra rolando e que jorrava água. Isso não é sobrenatural? Ah, não, mas eu não acredito numa pedra que rola. Ah, então olha para frente, tem uma nuvem de fogo. Uma coluna de fogo. E uma coluna de fogo era que nem um tornado, para quem não sabe. Por que os inimigos tinham medo da coluna de fogo? Eu vi o tornado que passou em Giró aqui. Foi um F2. Para quem não conhece o tornado, dá uma estudadinha na internet. Tem F0, F1, F2. O tornado F2, tu vê a foto dele, chega até dar um gelo na espinha. Imagina o F3, o F4 e o F5. O F5 é chamado do dedo de Deus. Destruição total. Então, a coluna de fogo, ele era uma coluna que nem um tornado, de fogo. Rodopiando, girando assim o tempo todo, com fogo. Quem que vai se meter com um povo desse? Que tem um tornado de fogo na frente? Isso à noite. E de dia, um tornado. Sabe que tornado é uma nuvem, ele faz um cone na nuvem e bate no chão, né? E é aquela nuvem com vento. A nuvem que... Não, tu pensava que era uma nuvenzinha branquinha, né? Assim. De algodão, né? Sobre o povo de Israel. Aí tudo... Sombrito. Achava que era um sombrito sobre o povo de Israel. Não, era uma coluna, nuvem da glória.
poder, um tornado na frente deles que não sugava nada, mas mostrava aquele terror. O povo olhava e dizia assim: quem é o Deus desse povo? Quem é o Deus desse povo? Vê como a gente tem que parar um pouquinho com esse romantismo religioso de não saber Bíblia e ficar falando bobagem? Eu quero dizer para você, vai ter sempre proteção na sua vida. E você não precisa temer, porque a coluna de fogo vai aniquilar os seus inimigos na tua frente. Diga amém. A coluna de nuvem vai trazer proteção sobre tua casa. E toda manhã vai ter provisão, comida. Sabe por que às vezes a gente não sabe? Porque a gente duvida. Aí Deus tem que fazer de outras formas, que a gente até conta a história triste, depois se emociona. Mas Jesus fica dizendo assim: por que tu está chorando, meu filho, contando uma história triste? Eu não provoquei isso para você. É a tua ignorância que deixou que você chegasse nesse ponto. E a gente ama uma história triste, não ama? Eu já contei as minhas. Chega. Já deixei para trás. Porque a gente fica contando história triste, e daí a gente fica com autocomiseração e acha que é Espírito Santo. Não, a gente está com coitadice. Como eu sofri. Ai, ninguém me ajudou. E sabe o que acontece? E aí? Tu vai ficar preso no sofrimento, lamentando porque ninguém te ajudou? Ou tu vai olhar para frente e vai entender que tem um Pai que cuida de você, que traz provisão, que abençoa a sua vida, que traz proteção, que Ele te dá o maná pela manhã, Ele te dá codornize, e Ele te dá água toda hora, fresquinha, e não vai faltar nada na sua vida. Não vai faltar. Se Deus provê essas coisas, pastor, então por que eu tenho que correr atrás? Não é melhor a gente ficar com a cesta básica do governo do Senhor? Não é melhor ficar com as bolsas do sistema celestial? Não, isso é para dizer que Ele é Pai. E aprenda algo: Deus só é Senhor de quem Ele provê. Todo aquele que não é provido por Deus não pode dizer que Ele é o Senhor da sua vida. Deus é Senhor de quem Ele provê, meu irmão. O senhorio dele, a paternidade dele, está no sentido provisão e proteção. Eu vou repetir. Não duvide da provisão e da proteção de Deus, porque isso mostra, sabe o quê? A paternidade e o senhorio dele. Aplauda o Senhor por essa palavra. Mas e as dificuldades que eu passei? Você passou dificuldade porque você não sabia. Porque você já foi enriquecido nele. Enriquecido nele. E quando você muda essa perspectiva e você começa a estudar como é que é a mentalidade de Yeshua, que é uma mentalidade judaica, que é uma mentalidade hebraica, você nunca mais se enreda nessas coisas dessa vida com mentalidade de escassez, com mentalidade de dominação, de colonização. Você começa a entender que tudo que você precisa, Deus já colocou em você. Diga amém. Tudo o que você precisa está aí dentro de um lugar chamado alma. Na tua alma está a solução para toda a tua vida. Só que nós estamos acostumados a ficar lamuriando, lamentando, murmurando, e a nossa alma só entrega as mazelas sopradas por Satanás na nossa vida, e aí somos dominados por elas. Agora, quando nós entendemos que tem um Deus que comunica com o nosso espírito, porque nós somos o que nós aprendemos? Nós somos espíritos. Santos é a nossa condição aqui diante do Senhor. Nós somos espíritos, que temos uma alma e temos um... Lembra aqui? Foi tão nítido o ensino que eu lembrei até os exemplos que ele deu, colocando pessoas aqui. É só você que não viu as pregações, é só buscar lá na internet, vai ter até chamando pessoas. Na época ainda estava o Diego na igreja aqui ainda, quando eu fiz o mesmo exemplo que ele deu para você aqui. Por que a gente demora tanto para aprender? Porque às vezes o ditado popular diz que santo da casa não faz milagre. Mas nós não estamos nessa vibe, meu irmão, faz tempo. Nós precisamos receber a palavra de Deus em nós implantada e colocada. Aquilo que você tem, que Deus enriqueceu você, está tudo que você precisa. Toda a palavra e todo conhecimento. Queridos, eu quero encerrar e nós vamos fazer a nossa ceia, mas eu quero dizer algo para você aqui. Você recebeu mais coisas.
mais conhecimento e mais palavra. Não recebeu isso? Então o que acontece? A riqueza é um outro patamar. Falei dela um pouquinho, mas a palavra e o conhecimento já gerou coisas espirituais para vocês. Nesse final de semana nós aprendemos coisas espirituais, porque você viu um treino na imagem, você acha que isso aqui, talvez você não consiga entender, mas o que está desenhado aqui estava na minha mente. O que você está dentro de um negócio que teve na minha mente por muito tempo. Ninguém via. E quando estava levantando essas paredes, eu andava todo dia aqui, dizendo vai ser assim, vai ser assim. As salas, eu sei exatamente como é que elas vão ser. Está tudo aqui, ó. E elas vão acontecer e você vai ver. E não só vocês, as nações vão ver. Eles vão vir aqui, vai estar cheio de beliche nesse lado, cheio de beliche naquele outro lado. Vai ter um refeitório de excelência lá, um café de excelência lá na frente. E todo mundo vai vir. E eu quero dizer para você, vai ter centro de treinamento, formação de pessoas para empreendedorismo aqui. Sabe o que eu decidi? Eu vou ter uma igreja cheia de empresários prósperos, que vão ganhar muitos dinheiros. Muito dinheiro. Decidi isso, projetei isso na minha imaginação. Fica de pé que eu quero.